Mesmo onde você está, continue a sua adoração ao Senhor, o louvor. Comece a agradecer a Ele por sua bondade, por sua benignidade, pelo seu amor, amor incomparável, amor incondicional, amor tão grande que não pode ser medido, não pode ser expressado, não pode ser explicado. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Nós queremos, Senhor, de alguma forma, Senhor, com palavras, com gestos, Senhor, com expressões corporais, Senhor, com músicas, com canções, com dança, Senhor, com o nosso prostrar, Senhor, no nosso dia a dia, no nosso pensar, queremos de alguma forma, Senhor, retribuir, agradecer-te, Senhor. Queremos de alguma forma, Senhor, expressar o quanto nós estamos agradecidos, Senhor, pelo teu grande amor por nós. Porque sabemos que não merecíamos, Senhor, nem 1% desse amor, tamanho que o Senhor tem pelas nossas vidas. Não fizemos nada para merecê-los. Nós não somos nada para merecer esse amor. Mesmo assim, o Senhor preferiu a nós. Mesmo assim, o Senhor escolheu nos amar. O Senhor preferiu nos amar, Senhor. E hoje o Senhor estende, Senhor, o teu braço de amor, para que nós possamos agarrá-lo bem forte, como se fosse a nossa última esperança, como se fosse a nossa única salvação, Senhor. Nós abraçamos esse braço de amor e nos apegamos em Ti, Senhor. Nos apegamos, Senhor, na Tua palavra, nos apegamos na Tua presença maravilhosa, grandiosa, Senhor, e Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Espírito Santo, entrego a minha vida a Ti, Senhor, como instrumento, Senhor. Que o Senhor possa realmente levar, Senhor, o Teu entendimento, a Tua sabedoria, Senhor, a Tua palavra, Senhor, de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer, Senhor. Em nome de Jesus, que os corações estejam abertos, Senhor, nessa noite. E os entendimentos estejam prontos, preparados, Senhor, para receber a Tua semente. Em nome de Jesus, Senhor, que Te adoramos, Te agradecemos e Te louvamos. Amém. Amém. Shalom a todos. Estamos todos felizes nessa noite? Amém? Então dê um sorriso bem grande aí para o seu irmão do lado. Fala para ele, que bom que você está aqui nessa noite. Eu estou muito feliz com a tua presença, meu irmão. Quem não tiver irmão do lado, pode ser o irmão que está atrás. Dá um bem-vindo bem forte, bem sorridente para ele. Aleluias. Vamos começar com uma palavra bem conhecida, né? Principalmente no meio evangelístico. Muita gente sabe até de cor. João 3,16. Vamos lá, vamos falar junto? Porque Deus... Pode continuar. De novo, vamos começar. Porque Deus amou... Glória a Deus. Deus, nosso Pai, amou o mundo. Amou tanto, mas amou de uma maneira que é difícil expressar com palavras. Esse amor tão grande que ele chegou ao ponto de sacrificar o seu único filho. Por que ele chegou a esse ponto? Sacrificou o seu único filho, Jesus.
Que amor é esse? Tem alguma explicação? Esse plano, esse projeto de Deus, será que dá para explicar? Né? Vamos começar do início de tudo, lá da criação. Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, verso 27. Aqui relata um pouco. Por que Deus amou tanto assim o mundo? E de que forma Ele amou? E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Agora vamos pular lá para o verso 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde de manhã, o sexto dia. Voltando na história, no início de tudo, Deus criou a terra, luz, sol, estrelas, dia, noite, mar, terra, rios, árvores, frutos, animais, aves, répteis. E criou o homem para viver no meio de tudo isso, de toda essa riqueza, de toda essa beleza, de toda essa glória. E destinou o homem a dominar, a reinar, a governar, a cuidar de tudo isso. Deu para o homem esse poder todo. E Deus, após ter feito tudo isso, viu que era muito bom. E Deus amou o mundo. Essa palavra mundo, lá de João 3,16, no grego original, ela está escrita como cosmos. O cosmos não se trata apenas do homem, mas de toda a criação, de toda a criatura. Deus amou tudo o quanto tinha feito. E amou de tal maneira que enviou Jesus. Por quê que teve que chegar a esse ponto? Porque Deus já tinha um propósito para toda a criação. Ele já tinha um propósito para o homem. Ele já tinha um projeto para mim e para você. E o projeto de Deus é eterno. O projeto de Deus não falha. Não importa que atitude eu vou tomar. O projeto de Deus é firme e sempre vai se cumprir. Mais à frente, no capítulo 6. A partir do verso 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente.
Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque eu me arrependo de os haver feito. Meu Deus! Imagine só o trabalho que Deus teve para fazer tudo isso. Toda a terra, toda a natureza, todos os animais, de tudo quanto é espécie, diversidade de aves, de peixes, répteis. E daí ele fez o homem com tanto carinho, com tanto amor, ele soprou nas narinas do homem a sua própria vida. A vida de Deus estava no homem. E aí Adão e Eva estavam lá no bem bom. A primeira oportunidade que eles têm de desobedecer ao Senhor, eles vão lá e desobedecem, pecam. A partir daí, o homem deu uma permissão, uma legalidade para que o mal, o pecado entrasse por todas as suas gerações. E a cada geração que passava, parece que o homem se corrompia mais. Parece que ele descia mais de nível. Parece que o seu pecado ficava maior. Ao invés de evoluir, o homem involuía. Ele começava a se assemelhar aos animais em seus instintos. A ponto de Deus se arrepender de haver feito o homem. Mas daí a gente para, não, mas Deus não é amor? Deus não amou tanto o mundo? Como que Deus toma essa atitude agora de querer destruir toda a humanidade? De se arrepender de ter criado o homem? Meus irmãos, muitas vezes a tradução do hebraico para o português não consegue assimilar direito o que o autor quis dizer sobre os sentimentos de Deus nessa hora. Porque o que pesava no coração de Deus era uma profunda tristeza de ter que fazer isso. Porque o amor dele era tão grande, tão imenso pelo mundo, tão grande pelo homem, que ele teve que chegar a essa atitude extrema para salvar o homem. Parece contraditório, mas é a verdade. Deus se entristeceu realmente, porque ele amava muito o mundo. E ele teve que tomar essa decisão. Ele teve que tomar essa atitude no meio do caminho. Ele já tinha falado para Adão e para Eva que o descendente deles pisaria a cabeça da serpente. Ou seja, a salvação já tinha sido revelada. O projeto de Deus já tinha sido revelado desde Adão. Mas, infelizmente, a descendência de Adão não deu ouvidos. E chegou a esse ponto. Deus, para dar continuidade ao seu projeto eterno, para continuar o seu propósito sobre a terra, para expressar esse tão grande amor que ele tem por nós, ele teve que tomar essa atitude. Mas Deus é soberano. Glória a Deus por causa disso. Porque tudo está no seu controle. Aos nossos olhos pode ser uma tragédia. Pode ser uma coisa inesperada. Pode ser algo que saiu do plano de Deus, mas não. Deus tem um controle de tudo. Nos planos de Deus já existia Noé. Nos planos de Deus já existia Abraão. Nos planos de Deus já existia o povo de Israel. Já existia Moisés, já existiam os 10 mandamentos. Já existia Davi, Salomão.
com a grandeza do reino de Israel, sendo testemunho para todas as nações. No plano de Deus, Israel já estava maduro o suficiente para receber o Messias, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Por quê? Porque Deus não se atenta ao tempo. Ele está além do tempo. Ele enxerga tudo como um tempo só, passado, presente e futuro. Ele está além da circunstância. O projeto de Deus para a sua vida, meu irmão, é perfeito. Por isso que o apóstolo vive falando: confie em Deus. Não confie no que os seus olhos veem, não confie no que o seu coração diz, não confie nas circunstâncias. Confie no que Deus falou para você que vai acontecer. A Bíblia é clara que Deus não amou apenas as pessoas. Como diz lá em João 3,16, Ele amou a toda a criação. E lá em Romanos a gente pode ver o apóstolo Paulo dizendo claramente o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Vamos abrir lá em Romanos capítulo 8. O amor de Deus é tão grande, o projeto de Deus é tão perfeito, que Ele incluiu você nesse projeto. Romanos capítulo 8, verso 19, a partir do verso 19. Amém? Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Amém? Quem é filho de Deus aqui? Então a criação espera pela manifestação sua, meu irmão. Pela sua manifestação. Por quê? Porque através da maldade do homem, do coração do homem, da perversidade do homem, a própria natureza, a criação, os animais, as árvores, ficaram sujeitas à escravidão da maldade. E tudo está se deteriorando. Se a gente assiste esses relatos jornalísticos, né? National Geographic, outros canais aí ecológicos, o que a gente prevê? O que esses ecologistas preveem? Aquecimento solar, extinção, vai acabar a água, vai acabar os seres viventes, tudo vai se destruir. Essa é a previsão do homem. Por quê? Por causa da própria maldade que está no coração do homem. O homem não consegue ver além dos seus olhos, ele só quer ver lucro, lucro, lucro. Só pensa no agora, no hoje, no seu bem-estar de hoje. E nós precisamos ser diferentes do mundo. Nós precisamos ter uma cabeça de reino de Deus. Nós precisamos ter uma mente de filhos de Deus. Porque a natureza espera a manifestação dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? As pessoas são a parte mais importante da criação de Deus. Por quê?
por causa do seu amor, do amor de Deus, Ele nos designou um papel nessa restauração do mundo. Por causa da maldade, se a gente não se manifestar, se a gente não assumir o nosso papel, o que vai acontecer com o mundo? Vai chegar ao ponto de Deus ter que fazer outra limpeza igual Ele fez no dilúvio. Ele vai falar novamente, vai me pesar o meu coração, eu vou ter que destruir tudo, por amor ao mundo. Tantos desastres aí, né? Naturais que a gente vê. Nós temos o papel de libertar como filhos amados e restaurados, né, pastora Marili? Temos esse papel de restaurar também a natureza, a criação. O apóstolo fala mais sobre isso, o apóstolo Paulo, lá em Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 12, de como pessoas, de como filhos de Deus, nós vamos assumir esse papel. Será que a partir de hoje a gente tem que virar ecologista? Será que a gente tem que entrar num partido aí? Greenpeace, uma ONG. O que a gente tem que fazer para contribuir com esse projeto de Deus? Colossenses 1, 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Glória a Deus. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amor, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Está falando de quem? Quem que é esse ele aqui? Jesus, o nosso Rei, né? O nosso Senhor, aquele que através do seu sangue, através da sua morte, ele nos tirou do reino das trevas. O reino das trevas é quem rege esse sistema do mundo. O reino das trevas é quem rege o sistema econômico. O reino das trevas é quem rege o sistema político. O reino das trevas é quem rege toda a educação, toda a mentalidade desse mundo. Mas o Senhor nos tirou desse reino das trevas e nos trouxe para o seu reino. Então hoje nós não podemos mais andar debaixo das leis, das regras do antigo reino. Não podemos mais andar debaixo das regras que são ditadas neste mundo. Não podemos mais andar debaixo das regras que são ensinadas nas escolas, nas faculdades, no comércio, na política, na televisão, nas novelas, nos filmes.
Hoje, as regras que nós seguimos estão na palavra de Deus. As regras que nós seguimos são aquelas reveladas pelo Espírito Santo. A cada dia que a gente se levanta, abre a palavra e pede para o Senhor: fala comigo, Senhor, nesse dia, porque eu quero ouvir a tua voz. São essas as regras que nós devemos seguir. Porque o reino de Deus é um reino de paz, de justiça e de amor. Mas será que no nosso dia a dia nós temos agido com paz para com todos? Quando o nosso amigo, nosso companheiro, nosso cliente, nosso fornecedor, sei lá, quer passar a gente para trás, a gente age com paz para com ele, ou a gente já quer partir para a ação judicial? A gente já quer partir para a briga. A gente já quer partir para a discussão. Sem citar outros exemplos aí, né, na nossa própria família, né? Será que tem tido shalom na nossa casa, na nossa família? Eu assisti já 2 vezes a pregação do apóstolo Aloysio sobre o filho preferido, o irmão mais amado. Meu Deus, eu vou ter que assistir umas 5 para ver se eu consigo aceitar o que ele fala, porque é uma disciplina, uma surra que ele dá na gente ali, que é difícil de engolir, meus irmãos. É difícil. Mas a gente tem que viver esse reino, começando na nossa casa, no nosso lar, meus irmãos. Como que a gente vai ter shalom com aqueles que a gente não conhece, se com aqueles que a gente ama? Ele não pode olhar, a nossa esposa, o nosso filho não pode olhar feio pra gente, que a gente já vira um bicho já. Por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas. Por meio de Jesus. A autoridade de Jesus. O governo de Jesus. A nossa submissão a Jesus. E aí que é a parte mais difícil, porque nós estamos acostumados. O que o mundo fala aí? A andar segundo o nosso coração, né? Às vezes a gente está com uma dúvida sobre uma decisão. O que eu faço, o que eu não faço? As pessoas já dizem: o que teu coração te diz? É isso que você deve fazer, não é? O conselho que a gente ouve por aí. O que o seu coração está te dizendo? Coração do homem é enganoso, meu irmão. O que o Espírito Santo está te dizendo? O que aquele que você chama de Rei, de Senhor, está te dizendo? Será que você pelo menos ouve a voz dele? Será que a decisão que você toma é a decisão que Jesus tomou para a sua vida? Será que é o conselho que o Espírito Santo está te dando? É a decisão que você toma no seu dia a dia? A criação aguarda ansiosamente por nós para amadurecer em Cristo. E de forma crescente, não é de um dia para o outro. É de forma crescente nós possamos gerir essa criação de acordo com o seu propósito. E que como nós vamos amadurecer? Como nós vamos chegar nesse ponto de retornar lá no início de tudo, quando Deus colocou Adão com toda a sua capacidade mental, com todo o mover do seu espírito, que Adão era cheio de Deus, era cheio de sabedoria, era cheio de capacidade. E Deus designou apenas Adão
para multiplicar, encher a terra e dominar e governar sobre a terra, gerir, administrar toda a terra. Como que nós vamos chegar a esse propósito perfeito de Deus? Jesus nos deu a dica. Jesus nos deu o novo mandamento. O mandamento que praticamente resume a todos os outros. Amar a Deus acima de tudo. E João capítulo 13, verso 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos ameis. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Meu irmão, amar o outro da boca para fora é fácil, mas com ações é difícil, meu irmão. Porque quando você ama o seu irmão e você tem que expressar esse amor, você tem que deixar o seu sossego de lado, você tem que deixar a sua individualidade de lado. Você muitas vezes tem que deixar a sua intimidade de lado. Você tem que deixar o seu conforto de lado. Porque o seu irmão está passando necessidade. Porque o seu irmão está precisando de ajuda. Porque o seu irmão precisa de um apoio. Eu e a Marcela estamos passando uma experiência muito boa ali com os nossos vizinhos de apartamento. Passamos anos só cumprimentando. Vocês não sabem como é ruim ter uma boa vizinhança em apartamento, porque por sorte a gente encontra algum assim na saída do trabalho, quando os dois estão um mais apressado que o outro. Mal dá tempo de cumprimentar, falar um bom dia, boa tarde. Como está, já não dá mais tempo de perguntar, porque um já foi para um lado, outro para o outro canto. Está todo mundo apressado, tem que pegar o filho na escola, tem que fazer o almoço, está chegando, tem que fazer um monte de coisa em casa, está atrasado no serviço. Então é complicado fazer uma boa vizinhança. E daí quando chega, fecha a porta na cara do outro e vai cada um para o seu lado. Mas aí eu me acidentei e o vizinho foi lá todo amoroso, comprou um remédio para mim lá, não cobrou nada, de boa vontade. E aí no outro dia ele se acidentou também, a Marcela teve que ir lá pegar ele. E aí foi um ajudando o outro. E começamos a estreitar a amizade. Hoje nós fazemos lar de paz na casa dele. E a esposa do vizinho está passando mal do dente, quebrou o dente dela. A Marcela foi lá, cozinhou para ela, conversou. Elas já estão caminhando juntas. É um ajudando o outro. Nós descobrimos que, assim como nós somos sozinhos aqui, não temos família, não temos ninguém que ajuda a gente, eles também. Só são os dois, o casal, não tem família aqui, não tem ninguém para acudir eles nessas horas de apuro. Mas a gente tem que deixar. A Marcela teve que deixar a casa bagunçada, teve que deixar de fazer o almoço para nós, para ir lá na casa da vizinha, fazer a janta para a vizinha. Ela preferiu, escolheu. Não, a vizinha precisa da minha ajuda. Eu tenho que deixar um pouco minhas coisas de lado e eu vou lá acudir minha vizinha. Amar o próximo.
Muitas vezes a gente vem aqui os domingos, abraça. Como você está, meu irmão? Tudo bem? Mas não pergunta, minha irmã, como que está lá, sua casa? Está precisando de alguma coisa? Você quer que um dia eu vou lá te ajudar a limpar a casa? Quer que um dia eu vou lá fazer um almoço diferente? Fazer uma sobremesa diferente? Os irmãos, meu irmão está com algum problema lá de encanamento, eu entendo um pouco de encanamento, entendo um pouco de eletricidade. O João Eduardo não está aqui, mas ele é cheio das ferramentas, né? Oi? Muitas ferramentas, glória a Deus. Irmãos, como é difícil, né? Porque um mora na região norte, outro mora na região sul. Como que um vai acudir o outro? Como que um vai ajudar o outro? Vou ter que deixar minha rotina de lado? Vou ter que deixar os meus afazeres de lado? Vou ter que deixar a minha casa de lado para ajudar o meu irmão que mora lá no norte? É a parábola do samaritano, né? O sacerdote passou, viu o samaritano, tem até o desenho dos vegetais, né? Que eles cantam, eu estou muito ocupado, muito ocupado, muito ocupado. Quem é mãe aí já comprou o DVD dos vegetais sabe. Viu, Aline? Vegetais. É melhor que a galinha pintadinha. E o levita também, ele passou lá, o pobre judeu que estava lá assaltado, machucado de cabeça para baixo, gritou para o socorro e o levita falou, não, eu estou muito ocupado, muito apressado, tenho muitos afazeres, não dá. E o samaritano, trabalhador, estava lá com seu comércio, cheio de compromissos. Os judeus não gostavam do samaritano de jeito nenhum. Quando o judeu chamou ele, ele já identificou, porque eles têm essa identificação no sotaque, no vestir. Eles já sabem, epa, esse aí é judeu. E os samaritanos não se davam bem com os judeus de jeito nenhum e vice-versa. Mas o samaritano decidiu deixar de lado os seus compromissos. Deixar de lado a rixa, deixar de lado as diferenças, deixar de lado o seu conforto, deixar de lado as suas finanças. E ele foi lá, cuidou do judeu, levou para um hotel, pagou tudo, deixou tudo pago. Amou o próximo. Mas a gente vem aqui e canta bonito, né? Tão linda aquela música, Pai Nosso. Deixa o reino vir. Deixa o reino vir e cai um para o lado, cai um para o outro. E dá glória a Deus e planta bananeira. Tá. Aleluias. Que reino que é esse, meus irmãos? Que reino que é esse? Que um irmão está prosperando, está com tudo em cima, está com a família ótima, e o irmão que está sentado no lado dele está desempregado, está sem dinheiro, está com doença na família. Que reino que é esse? Cadê a justiça desse reino? Cadê a justiça de Deus? Onde um irmão é cheio de empresas, cheio de carros, cheio de casas, e do lado da quadra dele tem um monte de gente ali morando em barraquinho, passando necessidade. Na quadra próxima à quadra dele
Tem um monte de gente morando em kitnet, viciada em crack, sem ter a justiça de Deus ali, atuando na vida deles. Que reino que é esse? O reino de Deus se baseia no projeto que Ele tem para mim e para você. E o projeto, eu resumi aqui, só alguns itens do projeto de Deus. Qual é a sua parte nesse projeto? O que nós devemos fazer a respeito desse projeto? Primeiro, Deus, Ele quer cuidar das pessoas na sua totalidade. Em todas as áreas. A igreja há muito tempo estava acostumada somente na parte espiritual, no evangelismo. Sim, isso é importante, meus irmãos. É importante a gente levar as boas novas. É importante a gente levar a salvação. É importante a pessoa confessar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas só isso não basta. A pessoa precisa viver, precisa morar, precisa vestir também. O Senhor, Ele quer ministrar as necessidades espirituais, físicas, sociais e de sabedoria educacionais das pessoas. Na sua totalidade. Ele quer que nós tenhamos um estilo de vida baseado no grande mandamento. Qual que é o grande mandamento de Jesus? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É um projeto de responsabilidade de toda a igreja. Não é só dos líderes de ministérios. Não é só o apóstolo que tem que ficar lá correndo atrás de associação, de recursos de construção. É todos, meus irmãos. E o mais importante, não depende de grandes fontes financeiras externas, mas depende de Deus. Meu irmão, se a gente se dispuser no nosso coração a deixar de lado um pouco os nossos afazeres, a colocar na nossa agenda os projetos de Deus, a colocar na nossa agenda abençoar os nossos irmãos, abençoar os nossos vizinhos, abençoar aqueles que moram perto ou longe, Deus vai estar nessa obra. Deus vai trabalhar por você. Deus vai agir por você. Deus vai abençoar essa obra. Mateus 6,10, né? A oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus, ele avança, ele cresce à medida que a vontade dele é feita. Tanto nas nossas vidas, como na vida das pessoas que estão aí no mundo. E como é que a gente vai expandir esse reino? Ajudando, amando, pregando, discipulando. A igreja é o agente de Deus para essa obra. Você é o agente escolhido de Deus para essa obra. Não é ninguém mais a não ser você, meu irmão. Deus escolheu especificamente você. E esse projeto de Deus, ele não é apenas para aqueles que estão dentro da igreja. Esse é o grande erro da igreja. A gente pensa só
aqueles que vêm nos cultos, né? Aqueles que participam com a gente. Sim, devemos abençoar essas pessoas. Mas a justiça de Deus, meu irmão, é para todos. Não importa se ele vai querer aceitar ou não a Jesus. Não importa se ele vai querer participar nessa igreja ou na outra. Não importa a religião que ele professa. A justiça de Deus é para todos. O amor de Deus é para todos. A nossa responsabilidade é demonstrar esse amor. A nossa responsabilidade é levar esse amor. A nossa responsabilidade é fazer com que as pessoas sejam tocadas por esse amor. A partir de que essas pessoas são abençoadas por cada um de nós, elas vão olhar para a nossa vida e vão falar: realmente, o Deus dessa pessoa é o Deus verdadeiro. Realmente, essa pessoa, ela vive o que ela prega. Realmente, eu preciso tomar uma decisão com essa palavra que está sendo pregada. Isso vai sensibilizar as pessoas. Lá em Salmos 145, verso 9. Vamos ver lá, só para reforçar essa afirmação. 145, verso 9. O Senhor é bom, não é só para os seus filhos, não é só para os crentes. O Senhor é bom para todos, meu irmão. Ele quer que o seu amor se estenda a todos. Ele quer que a sua justiça se estenda a todos. Ele quer que o seu reino se estenda a todos. Sim, a salvação é importante, mas através das boas obras, através da justiça, através do amor de Deus, as pessoas vão receber a salvação. E assim, como uma multiplicação, a partir de que a gente se dedica a amar o próximo, a partir do que a gente se dedica a aplicar os nossos bens para ajudar o próximo, esse próximo vai ser abençoado. Ele vai receber o reino de Deus na sua casa. Ele vai também receber a restauração de Deus. Ele vai receber a cura de Deus. E ele vai querer fazer o que com tudo isso? Vai querer transmitir para o outro próximo. E assim, vai se multiplicando de 2, 4, 6. E toda a terra será alcançada pela justiça, pelo reino de Deus, pela shalom de Deus. É isso que nós queremos ver na nossa cidade, não é? A gente vê aí tanto carro, né, com peixinho de Jesus, com estrela de Davi, com esse carro pertence ao Senhor Jesus. E ao mesmo tempo a gente vê tanta gente espremida, coitada, nesses coletivos, passando mal nesse sol. Aonde está a justiça de Deus na nossa cidade? Aonde está o reino de Deus numa cidade que é quase 50% evangélica? Aonde está a transformação que a igreja deve trazer para essa cidade? Meu irmão, o reino de Deus, ele é regido pelos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos se dividem em 2 partes. Primeira parte, ame o Senhor acima de tudo.
Ame ao seu Deus acima de tudo, acima de qualquer vontade sua, acima de qualquer planejamento seu, acima de qualquer sonho seu. Ame ao seu Deus. E a segunda parte é ame o seu próximo. Porque se você amar o seu próximo, você não vai mentir, você não vai enganar, você não vai matar, você não vai adulterar, você não vai roubar. E se você amar o seu próximo, você vai estar provando que você ama a Deus. Nós, como rede de casais, estamos numa campanha. Campanha da família. E um dos propósitos mais importantes dessa campanha é que o Senhor esteja nos dando projetos práticos para alcançar, para ajudar, para apoiar, para demonstrar o amor de Deus para esse povo que vive do outro lado da ponte. Nós sabemos muitas vezes que é um povo sem identidade. Eles não são nem de Palmas, nem de Porto Nacional. Eles são abandonados. Ninguém cuida deles. Mas Deus quer que a justiça dele, o amor dele se estenda para os abandonados. Para aqueles que necessitam. Muitas vezes a gente olha, puxa, mas é muito difícil porque a gente não tem recurso financeiro. Para Deus só basta a gente querer, meu irmão. Que o resto Ele vai fazer. E se a gente se propuser a fazer o trabalho dele, a aceitar esse projeto dele, Ele vai fazer ser cumprido em nós. Amém? Feche os seus olhos, meu irmão. Irmão, o Senhor não está pedindo uma grande coisa para você nessa noite. Ele está pedindo uma coisa simples. Ele quer uma atitude simples. Ele não vai pedir além dos seus recursos. Ele te ama, meu irmão. O Senhor te ama tanto que Ele preferiu. Olha só, Ele preferiu sacrificar Jesus. O Senhor, Ele falou, não, é melhor Jesus morrer do que eu deixar o Francisco morrer, do que eu deixar o Rafael morrer, do que eu deixar o Firmino morrer, é melhor Jesus morrer. Do que perder mais filhos. Parece injustiça, mas é o amor de Deus que não pode ser explicado, meu.
E muitas vezes a gente fica na nossa casa, nas nossas orações, chorando para Deus, reclamando, achando que nós somos coitadinhos, que nós somos esquecidos. Meu irmão, você é o filho mais amado de Deus. E Ele precisa de você para alcançar outros filhos. Ele precisa de você para salvar outros filhos. Ele precisa de você para que o amor dele se estenda a outros. O apóstolo Paulo chegou ao ponto de dizer que para que outro possa viver, vale a pena eu morrer. Morrer para minha agenda diária. Morrer até para o meu lazer. Morrer para o meu conforto. Morrer para o meu imediatismo. Morrer para o meu consumismo. Meu irmão, Deus, Ele está fazendo um chamado para você nessa noite. E esse chamado é: eu tenho um propósito para você, meu filho. Cabe a você decidir se você vai fazer parte desse projeto ou não. Talvez você já tenha dito sim para esse projeto. Talvez você já tenha até manifestado, até esteja trabalhando para esse projeto. Mas eu quero convidar mais uma vez para que você venha, reafirme, diga novamente: sim, Senhor, eu estou aqui, eu sempre estarei aqui, eu sempre direi sim, eu quero fazer parte desse projeto. Eu não quero ficar de fora. Eu não quero ficar de espectador. Eu não quero ficar só olhando os apóstolos trabalhar para lá e para cá. Eu não quero ficar só olhando os líderes de ministérios trabalharem. Eu quero fazer parte desse projeto. A nossa igreja tem tantos projetos de sopão, semente do futuro, jovens, casais. Só que no nosso dia a dia, o sistema também oferece muitos projetos belíssimos, né, aos nossos olhos, agradáveis ao nosso coração. E a gente fica dividido. E agora? Eu vou no sopão ou eu vou naquela festinha de aniversário? Senhor, o que você tem para mim nesse dia? Qual é a minha prioridade? O que eu devo fazer? E tantas outras decisões que nós devemos tomar. Por isso eu quero te convidar. Você que já tem dito sim, você que quer dizer sim pela primeira vez, você que quer reafirmar essa posição de fazer parte desse projeto, pode vir aqui na frente. E se entregue mesmo ao Senhor. Se entregue com amor. Se entregue com dedicação. Se entregue com tudo que você tem. Porque tudo que você tem, meu irmão, não é você que conquistou, é o Senhor que te deu. E Ele com certeza vai retribuir infinitamente mais. Amém.